Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocurso Máquinas aqui pelo Canal Rural. E no programa de hoje nós vamos continuar com o tema AutoGuide 3000. Nós vamos fazer a configuração dessa ferramenta e mostrar as suas funções. Papel e caneta na mão porque o Agrocurso Máquinas começa agora. Olá, meu nome é Diego, trabalho para a empresa ACO. Hoje acompanharei vocês ao longo da aula da operação do AutoGuide 3000, onde aprenderemos os principais passos para se iniciar o trabalho com o sistema. Vamos lá na máquina? Pessoal, antes de mais nada, é necessário que a gente posicione o monitor C3000 de uma forma adequada, de uma forma que o operador consiga ter a visão do monitor, da operação realizada e do trajeto da máquina. Lembrando que toda vez que eu dou a ignição da máquina, o monitor ele é iniciado automaticamente, mas eu vou optar em ligar o monitor de uma forma manual e fazer todo o cadastro da operação, as configurações com a máquina ainda desligada. Então, de forma manual, eu venho aqui com o botão verde localizado na parte traseira do monitor e pressiono ele. Aqui ele vai reiniciar, ele vai mostrar as luzes do sistema de barra de luzes e vai iniciar o software. Bom, após ligar o monitor, a gente vai pressionar um botão responsável por ligar a antena GNSS e o nosso controlador de direção. Esse botão é localizado também aqui na coluna da máquina, do lado direito. É um botão de 2 estágios, então eu clico nele uma vez. Primeiro estágio, eu ligo a minha antena GNSS e clico nele de novo. Segundo estágio, eu ligo o controlador de direção. Feito isso, a gente já consegue dar início no cadastro da operação e configurações da operação. Ao ligar o monitor, me aparecerá essa tela, que é a tela inicial do sistema, é a tela de navegação. Aqui a gente tem diversos botões onde a gente vai conseguir fazer o cadastro da operação, algumas configurações da operação e visualizar algumas informações gerenciais do sistema. Aqui do lado esquerdo do monitor, a gente tem algumas informações como a versão do software instalado no monitor, informações de localização, captadas pela antena GNSS, que no caso são coordenadas de latitude e longitude. Temos informações referentes ao nível de memória do sistema, o quanto de memória eu já utilizei, o quanto eu ainda irei utilizar, entre outras informações gerenciais. Aqui ao lado direito do monitor, a gente tem alguns botões que serão por onde faremos o cadastro da operação e a configuração da operação. Aqui na parte inferior do monitor, temos um mini painel de informações que nos mostra as principais informações que deveremos monitorar ao longo do trabalho, ao longo da operação com o AutoGuide 3000. Aqui temos a informação da quantidade de satélites que a antena GNSS está visualizando no momento. A gente está conseguindo visualizar 18 satélites. Aqui logo abaixo temos a informação da precisão do sistema, da precisão da minha antena. Ou seja, se eu, por exemplo, estiver trabalhando com o sinal RTK, o valor a ser mostrado aqui nesse campo será em torno de 2,5 centímetros, mais ou menos isso. Se eu estiver trabalhando com o sistema decimétrico, o valor a ser mostrado nesse ponto do terminal será de aproximadamente 10 centímetros. No caso aqui a gente está trabalhando com o sinal autônomo, então ele está me mostrando aqui um valor de 1 metro e 10 centímetros aproximadamente. Logo ao lado a gente tem a informação da velocidade de deslocamento da máquina. Aqui ela está sendo mostrada para mim em quilômetros por hora. E logo ao lado, na parte superior, eu tenho a informação da distância entre a minha máquina e o trajeto. Ou seja, a minha distância real entre a máquina e a linha que eu criei vai estar aparecendo nesse ponto. Lembrando que
A margem de erro para essa informação será sempre a precisão do sistema. Ou seja, se eu quiser saber exatamente a diferença entre a máquina e o trajeto pré-estipulado pelo operador, eu pego a informação que está aparecendo nesse campo e uso a margem de erro, que é a precisão, que no caso, por exemplo, de um sistema RTK, seria 2,5 centímetros. Logo abaixo a gente tem a informação da linha que está sendo utilizada pelo sistema para fazer o direcionamento automático no momento. E logo ao lado a gente tem a informação da área coberta, da área trabalhada até o momento. Aqui bem no canto direito do terminal a gente tem o botão de ativação do piloto automático. Então esse botão eu pressiono ele no momento que eu quiser engatar o direcionamento automático. Ele representado na cor vermelha significa que o piloto não está engatado e que algumas condições ainda precisam ser feitas para que eu possa engatar o sistema. Ele representado na cor cinza significa que o sistema já possui todas as condições para o trabalho com o piloto automático e eu já posso acionar o piloto. E o botão representado na cor verde significa que o piloto automático já está engatado e o direcionamento já está sendo realizado. O botão logo em cima a gente utiliza para iniciar a pintura do trabalho. Então, sempre que eu iniciar o trabalho efetivamente, eu pressiono esse botão. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma plantadora, então sempre que eu baixar essa plantadora, eu devo pressionar esse botão. Então a área trabalhada começará a ser contabilizada e aparecerá em verde aqui na tela do C3000. Bom, agora a gente vai começar o cadastro da operação, as configurações que devem ser feitas para o início do trabalho. O primeiro passo aqui é fazer o cadastro do cliente, da fazenda e do campo a ser trabalhado. Para isso, eu clico no primeiro botão aqui do lado direito do meu monitor, que é representado por um talhão pintado em verde, e logo em seguida clico no botão representado pela cor azul aqui, que é o primeiro que aparecerá na faixa de botões. Aqui eu tenho a opção de dar um nome para o cliente, um nome para a fazenda e um nome para o campo. Então a gente vai nomear esses três campos. Clico em novo, dou um OK e escrevo o nome do cliente. Feito isso, eu crio um nome para a fazenda e um nome para o campo. Dou um OK, então eu já tenho cliente, fazenda e campo cadastrados no meu sistema. Próximo passo é criar uma linha de divisa. A linha de divisa é sempre muito importante de ser criada, porque através dela eu consigo informações como área já trabalhada dentro da cobertura, dentro da divisa, área que resta a ser trabalhada dentro da divisa, e eu consigo visualizar a minha área toda aqui no meu monitor. Para mim criar a divisa, eu venho aqui no mesmo botão do cadastro do cliente e clico no botão gravar. Feito isso, eu ligarei minha máquina e começarei a andar por volta de todo o meu campo. Feito isso, um rastro uma linha azul vai ser deixada atrás da minha máquina. E quando eu chegar no primeiro ponto onde eu saí, eu clico aqui no botão de gravar e então ele vai fechar a minha divisa. E eu vou ter a visualização do campo a ser trabalhado na tela do C3000. E aí, vocês estão gostando da nossa aula de hoje? Nós voltamos já já com mais Agrocurso Máquinas aqui pelo Canal Rural. Estamos de volta com o nosso Agrocurso Máquinas aqui pelo Canal Rural. Mas antes de voltar para a nossa aula, eu vou dar um recadinho para vocês.
Entre no nosso site e se cadastre, agrocurso.com.br. Só lá você encontra conteúdos extras, tem acesso à nossa apostila e pode rever todas as aulas quantas vezes você quiser. Acesse o nosso site, agrocurso.com.br. Agora é com você, professor. Então, aqui eu tenho a minha divisa criada. Ela fica representada por uma linha azul no monitor. E a partir daqui eu já consigo criar um trabalho. Para mim criar um trabalho, eu clico aqui no segundo botão do lado direito do monitor, representado também por um campo, metade verde, metade cinza. Clico aqui e clico no último botão da faixa, que é representado por um sinal de mais. Então eu vou adicionar um novo trabalho. No nosso caso, eu vou simular aqui um trabalho, vou simular um plantio. Então, eu clico aqui no nome do trabalho e vou nomear ele com o nome de plantio. Dado o nome ao trabalho, clico no botão OK. E a partir daqui, eu já consigo dar início na criação da minha linha de orientação. Será a linha que a máquina irá percorrer quando o piloto automático estiver habilitado. Para isso, eu venho aqui também no lado direito do monitor, clico no terceiro botão, que está representado para mim como linhas setas. Clico no terceiro botão que aparecerá aqui na lista de botões, que também são as linhas setas. Nesse botão vai me aparecer 4 tipos de linha. Então eu vou ter que escolher entre esses 4 tipos qual o melhor trajeto para mim criar, para mim começar o meu direcionamento automático. A gente tem aqui a opção de linhas setas, linhas A e B, linhas curvas adaptativas, linhas curvas e pivô. Então eu vou explicar para vocês qual é a função de cada uma dessas linhas para que no momento da operação consigam escolher a linha mais adequada para o trabalho. Então, a primeira linha que me aparece aqui é linha setas AB. Essa linha funciona da seguinte forma. Eu vou marcar um ponto A, escolhi elas, vou nomear ela, vou marcar um ponto A, vou andar com a máquina pelo menos 100 metros. Após isso, eu vou clicar num botão representado pela letra B, que aparecerá aqui no canto também, e o sistema vai traçar uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. Então, independente do trajeto que eu faça na gravação do ponto A e do ponto B, o sistema sempre vai traçar uma linha reta entre esses dois pontos. Então, essa linha eu vou utilizar quando eu tiver um talhão bastante uniforme, onde eu consiga trabalhar com linhas setas que muito provavelmente me dará um melhor rendimento. Agora, eu tenho a opção também de trabalhar com linhas curvas adaptativas. Como funcionam essas linhas curvas? Eu também vou criar ela a partir de um ponto A. Então eu vou selecionar ela, nomear ela, vai me aparecer um botão indicado pela letra A. Eu vou apertar ele, vou começar a andar com a máquina e andei pelo menos 100 metros, clico num botão representado pela letra B. Feito isso, o sistema vai gravar todo o trajeto que eu fiz entre o ponto A e o ponto B. Então, diferente das linhas A e B retas, as linhas curvas adaptativas, elas vão levar em consideração todo o trajeto que eu fiz entre o ponto A e o ponto B. E logo abaixo das linhas curvas adaptativas, eu tenho a opção de linhas curvas. Qual é a diferença entre linhas curvas e linhas curvas adaptativas? A minha linha curva adaptativa, ela vai levar em consideração sempre a última linha criada pelo sistema. Por exemplo, sempre que eu precisar desviar de um obstáculo, eu tomo a direção da máquina e a máquina sai do trajeto pré-determinado. Então, a linha sequente sempre levará em consideração a última linha criada pelo sistema.
ou seja, todas as demais linhas serão da mesma forma daquela que foi feita quando eu desviei do obstáculo. Agora a linha curva, apenas linha curva, ela sempre levará em consideração a primeira linha criada. Independente se eu sair do rumo em algum número de linha, ela sempre vai manter a mesma forma da primeira linha. E por último, eu tenho a opção de trabalhar com linhas pivô, que eu escolherei apenas quando eu tiver pivô instalado no meu campo, na minha fazenda. No nosso caso, eu vou dar um exemplo aqui da criação de linhas retas. Linha ponto A, ponto B, linhas retas. Para isso, eu seleciono ela, ok, e clico no botão logo à direita, esse botão de criação, que é um botãozinho representado por uma linha reta e um sinal de mais na base. No caso aqui, eu vou nomear a minha linha com um nome que eu não esqueça. No meu caso, eu vou nomear ela como L3 e vou dar um OK, mais um OK, e automaticamente um botão com a letra A representada aparecerá na minha tela. Então eu já posso ligar minha máquina, clicar no botão A, o primeiro ponto será gravado, eu ando pelo menos 100 metros e clico num botão representado pela letra B, que aparecerá no lugar desse botão aqui. Feito isso, o sistema automaticamente irá traçar uma linha reta entre os dois pontos e replicar essa linha para o talhão inteiro. Então agora a gente tem criado aqui no monitor as linhas de direcionamento. Como a gente pode ver, eu criei um ponto A, um ponto B e automaticamente o sistema projetou linhas paralelas para a direita e para a esquerda de acordo com o espaçamento do implemento cadastrado, configurado na etapa de configuração. Feito isso, o sistema ele já está apto a funcionar e direcionar a máquina automaticamente. Apenas para termos certeza que todas as condições estão ok para o funcionamento do sistema, existe um botão aqui, que é o quarto botão, do lado direito do monitor, que vai me abrir aqui 3 botões. Eu clico no botão aqui representado por um volante com o sinal de interrogação e ele vai me dar o status da direção. Então aqui eu consigo checar se eu tenho todas as condições para que o sistema opere de forma correta. Aqui a gente tem uns quadrados mostrados em verde, significa que todos esses pontos aqui eles estão configurados, funcionando da forma correta. Eu tenho apenas 2 deles em forma vermelha, que é velocidade e volante. Esses pontos ficarão vermelhos sempre que a máquina não estiver andando. Vale a pena lembrar que o sistema de piloto automático pode ser acionado apenas com a máquina em movimento. Então, a partir do momento que eu começar a movimentar a máquina, todos esses pontos já se tornarão verdes, esse botão ficará cinza, eu só precisarei me aproximar da linha que eu desejo utilizar como referência e esse botão aqui ele vai começar a ficar cinza, eu clico no botão e o direcionamento automático será ativado. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar todos os pontos mais importantes dessa aula. E não se esqueçam, acesse o nosso site agrocurso.com.br, se inscreva e reveja essa e outras aulas quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula. Agrocurso, de longe a melhor aula.